Olá, caros amigos do Instituto Newton Sebraga, começando aqui 2024 com força total. Já estava com saudades dessa turma aqui que fica nesse chat. Vontade de conversar aqui com o mestre Newton Sebraga, ouvir as palavras do mestre sobre diversos assuntos. Hoje nós vamos falar sobre sensores em internet das coisas. Trouxemos dois feras aqui, vamos trocar figurinhas. Eu quero aprender muito com o que eles têm a falar. Então, comece aí. Toda sexta-feira, às 4 horas da tarde, estamos aqui. Então, você já não está inscrito? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like para cada vez mais nos ajudar a trazer mais gentes importantes. Lembrando que quem paga essa plataforma aqui de streaming, aqui onde estamos passando, no YouTube, Facebook e no Twitch, é a Mouser Electronics. Se você pensou em componentes com certificado de originalidade, mouser.com. Links aqui nas descrições também. Então, desde já vou chamar o nosso querido mestre Newton Sebraga. Tudo bom, mestre? Olá, pessoal, tudo bem? Renato, aqui estamos novamente com mais uma live, começando esse ano de 2024, com bastantes coisas interessantes. Temos convidados especiais, né? Alguns que já fizeram lives com a gente, mas ainda deixando muita coisa por falar, e outros novos que estão chegando agora para unir os esforços àquilo que a gente faz, que é ensinar eletrônica, deixar todo mundo informado, aqueles que são profissionais da área, aqueles que trabalham no desenvolvimento de projetos novos, e pensando, é lógico, que hoje em dia a eletrônica está em toda a parte, né? E, é lógico, falando em eletrônica em toda a parte, a gente tem a IoT, a Internet das Coisas, né? Internet of Things. Então, eletrônica dentro de objetos de uso pessoal que vão de todas as partes do nosso ambiente de trabalho, da nossa casa, até o mundo agro, o mundo médico, né? Tudo isso com eletrônica embutida. E é lógico que nesses dias de muito calor aqui na nossa região, onde o Renato está, lá em São Caetano, onde eu estou em Guarulhos, e onde os nossos convidados estão lá em São Vicente, né? Muito calor. E nesse ponto, a eletrônica tem que fazer alguma coisa. E aí entra a internet das coisas no ar-condicionado. E nós vamos convidar dois especialistas, né, que trabalham com a utilização de ligação, de automação, internet das coisas, em sistemas de ar-condicionado. São os profundos conhecedores do assunto e têm um profundo conhecimento nos sensores de temperatura. Então, nossa conversa vai girar em internet das coisas, nos protocolos, nas placas, na reparação, no desenvolvimento de novos projetos, em ar-condicionado, que é a aplicação câmeras frigoríficas e tudo mais, e também, é lógico, nos sensores, que são o elemento básico de controle desse tipo de equipamento. Então, eu vou passar para o Renato a palavra, que vai dar ainda alguns avisos e convidar, né, os nossos convidados, né, a se apresentarem, o Ernesto Vicente e o Gerson Pegas, que hoje vão conversar sobre o assunto. Então, com a palavra, o Renato, que vai chamar os nossos convidados. Perfeito, Newton, obrigado. Deixa eu falar. Quando nós começamos a falar internet das coisas, a gente ouvia mais internet do que coisas, né? E com o andar da carruagem, muitos estão desenvolvendo as coisas atualmente porque a eletrônica está facilitando isso. Mas a integração ainda não é confiável a qualquer um. A gente ouve muito falar de segurança, quedas de conexão. Então, ainda o pessoal, tem muitos ainda que vão no escuro, estão tateando no escuro. Então, o intuito nosso aqui é trazer pessoas que conheçam do assunto, justamente para guiar você que está começando, ou você que pretende trabalhar com a internet das coisas e nessa área de sensoriamento. Vamos conversar aqui, bater um papo legal. Mas antes, eu gostaria de falar o seguinte: hoje à noite, às 7 horas da noite, o Burgos Eletrônica, no canal do Burgos, ele estará com dois convidados especiais, que é o Vander Lab e o Vandertronic.
E aí você pode acompanhar esse papo bem bacana entre esse trio aí maravilhoso. Amanhã, no canal da Mamute, também links nas descrições, teremos o Ademir do jornal Eletrônica em Foco, um jornal conhecido lá na região da Santa Efigênia. O Newton já escreveu para eles lá também, né, Newton? Eu comecei na Eletrônica em Foco em 1963. Eles são bem mais antigos do que o Saber Eletrônica e outras revistas bem conhecidas. Na realidade, eu era ainda praticamente estudante ainda quando eu comecei a minha carreira como escritor técnico, e foi justamente na Eletrônica em Foco. Então, amanhã ele estará no canal da Mamute contando a história do Eletrônica em Foco, né? E também teremos, falando de instrumentação, teremos amanhã à tarde no canal do Vanderlab e do Vandertronic. Ambos vão juntar as forças aí no canal e vão desenvolver projetos baseados em instrumentação. Então não perca links nas descrições, tá? Deixa eu dar uma boa tarde a todos aqui. O Kylie lá da Alemanha, boa tarde. O Wellington Borges, companheiraço nosso aqui, o Reginaldo Resistrone, que está cheio de serviço depois das chuvas no Rio de Janeiro. Pode falar, Newton. Não, só cumprimentando o pessoal. Beleza. O Evair, o Luiz Henrique do Mocaleb, Douglas Araújo, o João Gonçalves, o Jorge Silva, estava com saudade também, e nosso querido Burgos, já falei do canal daqui a pouco, às 7 horas da noite, Burgos, Vanderlab e Vandertronic. Então vamos lá, vamos trazer duas pessoas aqui interessantes. O Ernesto já esteve aqui falando de inverters e hoje ele vai dar um up, né? Vamos falar internet das coisas. Mais uma vez, obrigado pelo livro autografado. Vai estar presente. Perfeito. Vou chamar aqui na nossa tela o nosso querido Ernesto da Decol Eletrônica. Boa tarde, Ernesto. Tudo bem contigo? Boa tarde. Seu áudio, agora sim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Newton. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos aí. Grande abraço a todo mundo. Bem, se você não está inscrito no canal do Ernesto lá da Decol, por favor, links aqui na descrição, porque tem bastante coisa interessante. E dá para ver que o rapaz tem muito serviço. Olha a oficina do nosso amigo, como está cheio de trabalho, uma vez que ele trabalha com ar-condicionados e inverter. Ernesto, eu vou chamar o nosso amigo aqui, o Gerson Pegas, acho que chama, né? Vamos lá, vou chamar aqui na nossa tela. Boa tarde, Gerson, tudo bom? Olá, me ouvindo bem? Perfeito, em alto embolsão. Tudo bom contigo, irmão? Perfeito. Primeiro, eu agradeço pela oportunidade. Milton, boa tarde. Renato, boa tarde a todos que estão por aí. Muito boa tarde. Perfeito. Eu que agradeço a visita dos dois e eu vou pedir, antes da gente começar a fazer as perguntas, eu vou pedir para você, Gerson, explicar essa parceria que você tem com o Ernesto. Porque são empresas idênticas, são irmãs, são um conglomerado. Como é que vocês trabalham? Como é que surgiu essa ideia? Ok, vamos lá. A gente vai falar hoje de um equipamento de monitoramento para câmera fria e freezers. Essa ideia surgiu um pouco antes da pandemia, tá? Eu trabalho com eletrônica há bastante tempo, né, cerca de 40 anos, e eu venho da área de informática, rede. E quando surgiu a internet no Brasil, eu comecei a trabalhar com internet e, posteriormente, eu fui para a hospedagem de site. Então, eu tenho servidores, meu serviço hoje é manter servidores, tá? Hospedo o site, tenho uma plataforma de monitoramento de veículos, tá? De rastreadores. E aí, junto com o Ernesto, surgiu essa ideia da gente, como o tema IoT começou a surgir com força, né? Já é antigo, mas surgiu com força recentemente. Nos últimos 4 anos, nós começamos, então, a trabalhar visando a refrigeração, que é a área que ele conhece, que é a área de atuação. E aí nós somos um pouco mais para a área profissional. Câmeras frias, câmeras de congelado, de resfriado, freezer de vacina, de medicamentos, de produtos que têm que ser controlados, senão perdeu, o prejuízo é grande. Esse foi o objetivo do projeto, é isso que a gente vai apresentar um pouquinho aqui hoje. Perfeito. Ernesto, você é o cara do ar-condicionado, isso é fato, né? Agora me diga um negócio, como é que você conheceu o Gerson e como é que começou essa parceria? O Gerson, a gente é praticamente família, desde criança, a gente morava junto, próximos, né? Éramos vizinhos, né? Estudamos na mesma escola, desde lá do ginásio, né? Antigo ginásio, que já nem existe mais. Então a gente estudou junto, frequentamos escola junto, fizemos formação junto, então essa amizade já vem de longa data.
Com o tempo, ele foi desenrolando pela área de tecnologia da informação, informática, e eu fiquei no ramo da reparação, né, a vida toda. E agora, depois desses anos todos, a gente acabou fazendo essa conjunção, essa joint venture, e aí criando uma nova empresa, juntando os dois conhecimentos, né, as duas tecnologias, porque a internet das coisas, quando a gente fala, todo mundo pensa muito na internet, mas esquece que tem todo um hardware aí, que é eletrônica básica, que vai lá na eletrônica analógica, passando pela digital e tal. Então essa é a minha área. E a dele, como é a da internet, acabou fazendo um casamento aí perfeito. Ah, perfeito. Mas o Gerson conhece a eletrônica, que eu sei. Ele Sim, tem já bastante. estudou. Né? Bem da área. Newton, você Não, quer ele falar vem alguma da coisa? área, né? Então... Ah, perfeito. Então vamos lá. Aí eu vou fazer uma pergunta para o Ernesto. Qualquer aparelho de refrigeração pode ser conectado a IoT? Sim, é possível. É possível. Hoje, qualquer um. De maneira Então, direta ou indireta, adaptada, é possível. Então, vamos falar em adaptação. Vamos supor, minha esposa ela fez pós na Unifesp e tinha aquelas geladeiras menos 80, né? Sim. E aquilo lá, o pessoal dá manutenção, ninguém mexe, coisa e tal. E eu olhava aquela geladeira, passava final de ano e caía a energia direto. E você imagina o que acontecia lá dentro. Aí eu ficava pensando, pô, qualquer dispositivo daria para controlar isso. Porém, o fabricante não deixava mexer em nada. Uhum. Nesse caso, como é que a gente faz? Vamos supor, eu tenho um fabricante que não deixa fazer nada, mas o meu cliente quer que eu automatizo, coloco na internet os dados daquela geladeira. Como é que é feito isso, né, Ayrton? É possível, exatamente esse desenvolvimento que a gente fez, na verdade, já ao longo de mais de 3 anos que a gente faz esse tipo de desenvolvimento. Por exemplo, esse que a gente tem aqui, que até aparece aqui na foto, que a gente vai tentar falar dele, que é o sensor TED, ele é um produto em que a gente insere ele numa câmara fria ou numa câmara de vacina, uma geladeira dessa, sem mexer no que está lá. A gente coloca outros sensores, né? E coloca esses sensores na internet através desse produto, sem fazer alteração no produto, no hardware do produto, nada, entendeu? Então é possível, sem a necessidade de fazer interferência. Inclusive numa câmara fria a gente faz a inserção dos dados dela na internet, sem parar a operação da câmara, não precisa desligar, mudar o quadro de comando, nada. Essa é a grande vantagem que a gente tem. É bem tranquilo. O que vocês fazem, basicamente, é agregar um controle que está conectado à internet, né? Vamos dizer, criando uma nova interface, né, entre o controle, mas que modo que ele possa ser atuado remotamente, né? Vocês capturam os dados e vocês têm lá o sistema que vai fornecer as ações, né? Sim. Eventualmente ligar. Me diga uma coisa, vocês quando a gente fala em sistemas de refrigeração, a gente tem que pensar em várias técnicas que existem, né? Então, a convencional, que é a do ar-condicionado que a gente tem doméstico, é aquela e a geladeira e os freezers, né? Que é aquela do compressor, né? Que é uma solução, vamos dizer, mecânica e também hidráulica, né? E até pneumática, né? Porque a gente comprime o gás e ele, na distensão, ele tira o calor, né? Mas existem hoje outros tipos de sistemas de refrigeração, como, por exemplo, que fazem o uso do dispositivo Peltier, ou então aqueles, como o Renato falou, daquelas geladeiras que usam nitrogênio, né? Certo? Que tem que atingir temperaturas muito baixas. Tudo isso, vocês têm a tecnologia para mexer? Não, assim, a minha especialidade, ela é o ar-condicionado inverter, né, de manutenção, a parte eletrônica do ar-condicionado inverter. Conhecer, a gente, ao longo dos anos, eu comecei a me especializar muito forte em ar-condicionado, que é a área de climatização que a gente fala, a partir de 2016. Então, a eletrônica eu já tinha, mas aí não bastava, então eu precisei aprender, começar pelo ciclo básico de refrigeração, pela termodinâmica, e a gente foi enveredando aí para aprender. Apesar que eu já trazia uma carga de conhecimento, porque eu sou instrumentista reparador, né, formado pelo Senai lá em 1980, né, então
como instrumentista reparador, a gente está preparado para entender de variáveis e processos, né? Então, é para trabalhar dentro de uma indústria, né? Então, eu já carregava esses conhecimentos. Mas aí, a partir de 2016, eu comecei a ter mais contato forte diretamente com a área da climatização, né? Então, o que eu trabalho não é na parte mecânica, e sim somente na parte eletrônica, entende? Você não precisa mexer com aqueles princípios da física, né? Que trabalham com termodinâmica. Você trabalha só no elo final, na hora que entra a eletrônica. Exatamente. Aí você sabe o que está acontecendo, mas você não mexe, você vai mexer na interface eletrônica da coisa. Né? Exato. Isso é interessante, né? Mas mesmo na parte eletrônica, a gente tem muito daquele... Você sabe, né, que o ar-condicionado é um vilão para gastar energia. Então, é lógico que a solução do inverter, né, usando o motor que você pode realmente trabalhar com qualquer velocidade, com qualquer potência, na medida da necessidade, né, melhorou muito os gastos, né? Eu tenho aqui na minha casa esse sistema. Eu tenho uma máquina com 4 difusores, né? E trocadores de calor. E eu vejo que realmente não aumentou muito a minha conta de energia, não. Certo? É saber usar, né, o Ernesto, né? Sim, sem dúvida. Então vamos lá, eu gostaria que vocês apresentassem. Vamos lá, Ernesto. Como é que funciona todo o seu ecossistema aí de monitoramento? Quem é que apresenta? O Gerson ou você? Quem é que vai? Você, Gerson? Então, por favor. Ó, eu tenho aqui na tela, só me corrija se eu estou errado. Esse é o dispositivo TED que você falou? O sensor TED? Tá. Isso, Renato. Bom, vamos voltar lá para a tua pergunta da refrigeração. A nossa ideia inicial foi simplesmente monitorar, tá? Então, nós iniciamos monitorando a temperatura interna do equipamento, seja ele um freezer, seja ele uma câmera, tá? Posteriormente, nós começamos a monitorar também a porta, que a gente identificou que os clientes esqueciam a porta aberta. E aí veio a necessidade de monitorar a rede elétrica, porque nós percebemos, fomos informados pelos técnicos de refrigeração, né, que grande parte dos problemas são elétricos. Então, hoje a gente tem esse sensor de porta que você está mostrando na tela, nós temos o próximo, que é o sensor de temperatura, para monitorar, temperatura, esse segundo, e o terceiro, nós temos uma interface que eu monitoro a rede elétrica, a tensão, a corrente e a potência, porque acontece muitas vezes o consumo começar a elevar, a temperatura está ok, isso já é um indício de que tem algum problema. Então, nosso objetivo inicial, monitorar... Vocês detectam o escape de calor que eventualmente pode ser responsável pelo aumento de consumo? Desculpa, não entendi. Você tem uma coisa detectando quando há um escape de calor, por exemplo, uma guarnição de porta, por exemplo, com defeito, alguma coisa? Sim, porque começa justamente a acontecer essa alteração, tá? A máquina começa a consumir um pouco mais. Eu não tenho exatamente como te informar que é um escape de ar pela porta. Mas o que acontece? A máquina começa a consumir um pouco mais de corrente, e isso gera um alerta para o técnico. Pode ser um escape de ar, como você falou, pode ser um problema de vazamento de gás. Tá? Então, pelas essas grandezas, temperatura, porta, tensão, corrente e potência, ele tem uma análise do funcionamento da máquina e um histórico. Inclusive, ele consegue identificar a temperatura externa também varia. Tá? E com esse gráfico ele consegue entender que a máquina continua trabalhando nas condições normais ou alguma coisa está ocorrendo. Num outro estágio, nós conseguimos com um fabricante de controlador, tá? Não está nessa apresentação, já é o próximo. A gente conecta, o equipamento é esse preto aí com a etiqueta GSOT. A gente conecta também esse equipamento no controlador da câmera, tá? Ou no controlador do freezer. Aí a gente passa a saber a hora que o compressor ligou, a hora que o compressor desligou, a hora que entrou o degelo, se o ventilador está ligado, eu passo a ter todo esse controle na internet. E passo a poder gerar comandos remotamente. Então, eu posso alterar um setup de temperatura, o cliente mudou o produto, eu consigo, do meu celular, alterar o setup de temperatura.
A temperatura externa, como hoje, às vezes necessita de um pequeno ajuste na câmera para que ela mantenha a mesma temperatura interna. Eu consigo alterar um tempo de degelo, eu consigo alterar um tempo que o compressor está funcionando. E todas essas informações, elas são enviadas para a plataforma e ficam registradas, coisa que hoje o técnico de refrigeração não tem. Ocorre dele chegar lá de manhã, porque foi feito um chamado, o equipamento parou à noite, porque a energia estava baixa. Simplesmente desarmou. Na hora que ele chega, está tudo normal. Com esse histórico, ele consegue identificar esses problemas, resolver e até antever. Né? Começou a aumentar a corrente de consumo, ele consegue identificar que tem alguma coisa errada. Esse é o objetivo inicial. Então, o primeiro, monitoramento. O segundo, quando a gente conecta ele ao controlador, não são todos os controladores, tá? São só de alguns fabricantes, a gente consegue controlar a distância, o técnico, o proprietário, consegue fazer uma alteração, e nosso objetivo para o futuro é criar as rotinas para fazer essas alterações sozinhas. Alterar um setup de temperatura de acordo com a temperatura externa, tá? Desligar um equipamento no caso de um aumento brusco de energia, de corrente. Hoje a gente tem os alarmes, tá? Uma câmera, por exemplo, que funciona em menos 18, eu coloco um alarme lá, menos 12, menos 10. Se a temperatura começar a subir e chegar nesse valor, eu gero um e-mail e um WhatsApp para o responsável, tá? Para que ele vá lá verificar. Faltou energia, desligou tudo, em 15 minutos eu mando um aviso que está tudo fora do ar para alguém ir lá verificar. Então, além de monitorar, a gente gera alarmes e consegue fazer o controle à distância. Ainda não conseguimos fazer atuação automática, tá? Que é o nosso objetivo para o futuro. Mas a pergunta, o que daria para fazer uma atuação? Tipo, caiu energia elétrica, isso não tem o que fazer. Não, aí eu só consigo avisar o cliente. Só consegue avisar o cliente. Eu consigo. Mas existe, por exemplo, câmara fria. Você sabe o que é câmara fria? Câmara de resfriamento, câmara frigorífica. Está lá com carne, está com bebidas e tal. Os evaporadores, pode falar, Nilton. Pode entrar o acionamento de uma central geradora de energia. Sim, também, com certeza. Então, ele Mas não seria automático isso? Isso já está, né? Isso já não seria automático, né? Cai energia entre o gerador, né? Não precisaria de um IoT para fazer. O IoT avisa, na minha opinião, tá? Sim, o que eu consigo... Aí vai entrando as inteligências. Por exemplo, numa câmara fria tem lá o evaporador, né? O ventilador que está lá jogando o vento gelado lá. O que acontece? Como a carga térmica é variável, você põe mercadoria quente, põe mercadoria, às vezes está sem mercadoria, a câmara, por exemplo, ela pode gelar demais, e é muito normal congelar, bloquear de gelo, igual o congelador de uma geladeira que enche de gelo. E aí, uma vez que ela bloqueou, você é obrigado lá a parar o funcionamento, né, do compressor e acionar uma resistência elétrica para descongelar. Você não pode ficar com esse congelado. E atualmente, a grande maioria é preciso ir lá no local para fazer isso, né? O sujeito vai descobrir depois de muito tempo, quando aquilo virou um iceberg gigante lá dentro da câmara, é que ele descobre que ela bloqueou de gelo, aí ele desliga, vai levar lá mais umas horas para poder aquilo descongelar. Primeiro que com o monitoramento você já consegue perceber isso de antemão, você já é avisado pelo WhatsApp, por exemplo. Mas se porventura acabar acontecendo, dependendo do controlador que você tiver inserido com o nosso GS IoT, com o sensor TED, por exemplo, é possível você atuar esse degelo sem precisar ir lá no local. Imagine lá que você está numa outra cidade, você descobriu que a câmera está bloqueada. Você simplesmente vai apertar ali no seu celular degelo e vai executar o degelo lá na câmara fria, seja lá onde ela estiver, entende? Essa é a atuação. Perfeito, perfeito. Antes de dar o próximo passo, Ernesto, acalma o coração do Julian, que ele deve estar cheio de placa inverter lá na oficina dele. O que mais dá de defeito em placas? Cara, todos os tipos de defeito que você imaginar chegam. Aqui, por exemplo, na minha região, mais oxidação, né? A gente tem muita trilha aberta, né? E a parte de potência, né? Onde faz a atuação propriamente do compressor, que é o IPM, é o IGBT que faz o controle do PFC. Essas partes é que tendem a estragar mais, né?
Fala aí. Então, existe uma boa diferença, por exemplo, quando a gente trabalha com um ar-condicionado, aí de São Vicente, que é beira-mar, e que circula o tempo todo ar salgado, né? E um inverter que dá menos defeito nesse caso, que está lá no Brasil Central, lá na região do Goiás. Né? Você nota a diferença, né? Muito, ar salgado e alta umidade, né? Aqui a nossa umidade é gigante em comparação a uma Goiânia, Brasília, né? Mato Grosso, que é um ar mais seco. Então, o funcionamento dele, os tempos serão diferentes e as oxidações que irão acontecer e os tipos de defeitos serão totalmente diferentes. Eu recebo placas aqui do Brasil inteiro, né? Por exemplo, eu recebo placas desses rincões do Brasil aí, ela chega aqui com uma camada vermelha, de poeira vermelha do barro, por exemplo, né? Coisa que aqui a gente não tem, né? Outras que vêm com vários tipos de inseto que acabam penetrando lá na placa e acaba explodindo a placa, né? Show de bola. Que aqui no sul, na região do estado de São Paulo, né? Essa poeira vermelha é vulcânica. Que há 200 milhões de anos aqui tinha um vulcão que espalhou essa lava vermelha, que resultou nessa areia vermelha, né? Que é extremamente fértil. Mas ela tem um problema também, ela é extremamente abrasiva. Né? Tanto que a incidência de glaucoma nessas regiões é muito grande, porque aquilo a pessoa recebe no olho constantemente, né? E acaba afetando a visão das pessoas. Eu fico imaginando como que também afeta o ar-condicionado, né? Não, com certeza. Em algum nível vai. Perfeito. Pessoal, o Evair fez uma pergunta, vou passar para o Gerson. Minha dúvida é com relação à segurança na IoT. Uma vez que o controle, dados, e-mails, acesso ficam hospedados numa rede ou numa internet, que risco nós temos aí nesse caso, caro Gerson? Seu microfone. Microfone, deixa eu ligar. Falar que não tem risco é mentira, né? Com certeza, uma vez conectado na internet, sempre corre o risco. O que a gente tem é que está sempre atualizando o sistema, mantendo rotinas de segurança, usar uma criptografia, uma conexão segura, mas sempre vamos ter o risco, tá? Não existe a possibilidade de falar que é 100% seguro, tá aí os bancos para provar para a gente, tá? Só fazendo um adendo naquilo que eu falei de tentar fazer a automatização. Muitas câmeras hoje, elas ligam durante um período e aí desliga o compressor e liga o degelo, tá? E é fixo, 6 horas por 1 hora, 6 horas por 1 hora. A automação que a gente pensa em fazer é verificar se existe essa necessidade desse período e alterar automaticamente. Ao invés dela ficar 6 horas desligada e desligar, eu deixo a 7 ou deixo a 5, porque a temperatura externa pode estar afetando na temperatura interna. Tá? Com essa automação... Já entra aí aqueles recursos de inteligência artificial, não é isso? Não chega a ser bem uma inteligência, né? É uma rotina bem simples. Um controle inteligente, né? Eu vou estar pegando... eu vou estar pegando os dados e a plataforma vai fazer essa verificação, essa análise vai estar atuando. Tá? Com isso, eu consigo economizar energia, consigo melhorar a eficiência do meu equipamento. Tá? Quanto à segurança, é isso. Sempre existe o risco, tá? A gente vive com isso. Eu lembro, quando eu comecei a trabalhar com isso, era muito fácil alterar, invadir. Hoje está bem mais complexo. As criptografias, os certificados, é um pouco mais difícil para de um conhecimento. E outra coisa hoje é que a gente faz uma conexão fechada, ponto a ponto, tá? Então, ele tem que invadir um dos pontos para conseguir dar o comando. Ele, pela internet, não, é mais difícil. Ele precisa ou entrar no meu servidor ou entrar no equipamento, tá? Porque a conexão entre os pontos ela é fechada e criptografada. Essa é a segurança que existe hoje, mas a possibilidade existe. Perfeito. Só vou comentar aqui, o Gustavo colocou um assunto interessante, aí quem pode responder? Como vocês evitam o ruído de rede ou de outros, como ventilador, comutatores de motores? Porque afinal, né, qualquer câmera frigorífica aí é uma fábrica de EMI. Então, assim, como é que vocês evitam esse problema, tanto pelo fio da tomada, como pelos fios dos sensores que acabam sendo uma antena? Tá, quem pode responder? Tá. O nosso equipamento não fica dentro da câmera, ele fica fora. Tá? A orientação é sempre instalar nunca junto ao quadro e nunca junto a motores. Tá? A gente instala o equipamento a uma distância razoável.
tá? A gente pede isso para o técnico. A fiação para os sensores, a gente tem utilizado o cabinho blindado e não temos tido problema, tá? Não tem um sensor de 3 fios, um sensor de 4 fios. Seguindo a norma certinha de instalação, até agora a gente não teve problema. Tive um equipamento que realmente dava erro de leitura, mas ele estava instalado em cima de um motor. Aí não teve jeito, né? Foi um erro de instalação. Uma pergunta, Gerson. A gente, para cada tipo de aplicação, a gente usa um tipo de sensor. Porque aí também entra o problema da gente ter resposta, que é a prontidão, né? Tem que ter a sensibilidade, né? E tem que ter o tipo de sinal compatível com aquilo que você precisa no seu sistema de processamento, né? Então, vocês não usam um tipo só de sensor, vocês usam vários, né? Sim. Para um sensor de porta, aquele velho, antigo imã com head switch, tá? Só que de uma qualidade melhor, para eles não sofrer intempéries com o tempo, água, tá? O sensor de temperatura, a gente usa aqui o DSB 18B20. Ele é metálico, tá? Até menos 50 ele atende muito bem. Menos 30, menos 40 ele já testamos. Normalmente a câmera... É um par termoelétrico, né? Mas ele é digital de 3 fios, tá? Aquele chamado on-wire. Tá? Você alimenta ele e recebe os dados pelo terceiro. Eu também tenho, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é um sensor de temperatura. Opa, melhorou aqui. Temperatura e umidade Bluetooth. Esse aqui está mais sensível a ruídos, mas normalmente a gente indica ele para um freezer de vacinas, por exemplo, tá? Ele está num consultório, está numa clínica, está no hospital, está num ambiente mais controlado do que um ambiente de uma câmera frigorífica. Nós temos um módulo para medir tensão, corrente e potência, um módulo serial, ele fica junto com a nossa placa, tá? Ele que vai medir a tensão. Ele vai medir a corrente pelo aquele conector de clipe, não precisa desconectar, cortar fio, nada, e vai fazer o cálculo da potência. Tá? São esses os principais módulos. Quando a gente conecta ao controlador, o controlador normalmente já tem, tá? A gente só e usa uma comunicação Modbus. Pode ser de 3 fios, 4 fios, ou RS485, que permite a gente atingir uma distância maior e também não ter ruído. Então, são 5, 6 tipos de sensores que a gente está utilizando hoje em dia. Perfeito, Newton. Para quem quiser aprender mais sobre sensores, já tem um livro sobre o assunto. É só ir lá no site que ele tem aqui praticamente todos os tipos de sensores que a gente usa hoje em eletrônica. Esse é gratuito. O que o Gerson falou aí, né? São importantes. Né? Perfeito. Esse livro é gratuito. O Gerson, acho que essa pergunta aqui também é interessante. O João Pedro aqui, ele é um cara desenvolvedor pelo jeito, ó. O próprio protocolo MQTT avisa se o dispositivo foi desconectado do servidor. Pergunta que eu faço: você usa o protocolo MQTT no seu produto, no seu servidor? João, perfeito, é isso mesmo, tá? A gente usa o MQTT, embora eu tenha lá HTTP, MBIOT, Sigfox e LoRaWAN, mas a gente usa o MQTT. Realmente ele avisa até ele dar timeout e a gente utiliza essa função. Como? Eu uso um tempo de 15 minutos. O que ocorre? Pode cair a internet do cliente, ele pode ter desligado a energia elétrica para alguma coisa. Então, se essa conexão for perdida e não for restabelecida num espaço de 15 minutos, eu informo o cliente por WhatsApp e por e-mail que eu perdi a conexão com o meu equipamento de monitoramento. Pode ser uma falta de energia elétrica, pode ser uma internet que parou. Ele é informado que perdeu uma conexão, realmente é um recurso utilizado pelo MQTT. Excelente. Aí o João Pedro também faz uma outra pergunta. Tem ESP32 embarcado? A pergunta que não quer calar, né? Com certeza, tá? O equipamento nós começamos como todo mundo, com Arduino, né? E hoje a gente trabalha com ESP32. Aí na porta, usa uma porta digital com sensor de porta, usa uma porta serial com o sensor de tensão, corrente e potência, e usa uma outra porta serial para fazer o Modbus. Perfeito. Só uma pergunta, se eu desenvolver um sensor meu, eu fechei com o meu cliente, eu posso usar a plataforma do GSI IoT? Sim, se ela for MQTT, Sigfox, esses que eu te falei, LoRaWAN, compatível. A vantagem que a gente tem na nossa plataforma,
Uma vantagem, a facilidade que a gente tem é que quando eu recebo a informação, independente desse protocolo, eu posso fazer uma pré-configuração e trabalhar no dado, antes de gravar ele no banco de dados e antes de exibir para o cliente. Vou te dar um exemplo simples. Um medidor de nível de água, uma caixa d'água. Ok. Tá? Eu coloco um sensor de distância. Tá? Então, vamos lá, uma caixa d'água com 2 metros. Quando eu tiver 2 metros, a caixa está vazia. Ela vai enchendo até 1,80 m, 20 centímetros, está cheia. Então, eu vou receber uma informação entre 20 centímetros e 2 metros. Essa informação, quando chega na minha plataforma, eu faço um pré-processamento e já converto em 10%, 20%, 50%, antes de mandar para o meu banco de dados. Tá? Então, a plataforma trabalha em 2 etapas. Uma é receber as informações, tratar e salvar no banco de dados. E a segunda parte seria exibir para o cliente na forma de gráfico, dashboard, exportação e uma outra série de condições. Perfeito. Ó, o Madison aqui está fazendo uma pergunta. Os ventiladores de pás retráteis, né? Controle remoto. É possível colocar na internet, no IoT? Newton. Então, é fácil, né, Ernesto? Mas aí eu pergunto, né? Isso é interessante. A gente tem que tirar um pouco e colocar tudo em IoT. Porque se você liga o ventilador, só se for pro seu pet, né? Não sei. Tipo assim, tá, o controle remoto faz sentido. A pergunta do Madison é muito pertinente. Eu conheço o Madison, tá? Ele faz as perguntas assim de duplo sentido às vezes. Mas é justamente, será que vale a pena? Mas eu nunca vi, eu sinceramente não conheço esse tipo de ventilador. Mas se o Ernesto falou, compra um e manda para ele. Não, manda pro Ernesto, ele põe na internet. Coloca uma Alexa lá que ele resolve. É verdade. Boa tarde. Como o sensor é separado, como colocar no refrigerador? Boa pergunta. Acaba tendo que violar o gabinete do frigorífico? Não, vamos usar uma bateria usada pelo rádio? Interessante essa pergunta, hein? Como é que você coloca o sensor lá dentro? Se você for usar esse aqui, ele é Bluetooth, sem fio. É só abrir a porta e colocar. Não precisa estragar nada. Não precisa mexer em nada. Fora do equipamento, vai o nosso gateway ligado na tomada, que vai ler a informação desse sensor e jogar para a internet, para nossa plataforma. Não precisa abrir. Uma pergunta. Então a lataria da geladeira ou do frigorífico não afeta a transmissão? Não. Até 3, 4 metros a gente sem problema. Tá? Pô, também longe. 3, 4 metros dá para ir direto. Como a gente coloca um sensor de porta, tá? A gente coloca um sensor de porta, um frigorífico. Vamos pensar num frigorífico onde eu guardo medicamentos. Eu coloco o meu equipamento em cima, ligo o sensor de porta e isso aqui internamente. Eu vou estar ali a menos de 1 metro de distância. 50 centímetros algumas vezes. Não vou colocar ele do outro lado da sala, né? Não faz sentido. Para melhorar a percepção de segurança centrais de controles localizados no Brasil, bem estabelecidas e conhecidas, ajudou muito. Hoje temos dispositivos controlados na nossa casa baseados na China, por exemplo. Não só China, né? Vários outros. Mas é aí que está a nossa função de aprender e ter boas bases de conhecimento, tanto em MQTT, como internet das coisas, como em plataforma que hospeda. Realmente é um universo complexo de segurança, porque eu já tive na primeira feira que houve aqui no Brasil, de 2 grandes empresas internacionais, e durante a feira, uma delas foi hackeada. A empresa que estava do lado hackeou a outra que estava do lado, porque eles estavam vendendo a ideia que nós não éramos hackeados, mas foi questão de horas. Uma hackeou a outra, sabe? E isso aí, olha, 2 gigantes, né? Então isso faz parte de tudo. Outra coisa, o nosso João Pedro aqui deixou uma sugestão. Fica como sugestão utilizar o banco de dados InfluxDB, séries temporais. É totalmente otimizado para uma grande quantidade de dados. Eu não conheço, vou dar uma pesquisada, João Pedro. Eu agradeço aí a dica, tá? Assim, estamos falando, mas não estamos vendo funcionar. Pode mostrar para a gente, Gerson e Ernesto, funcionar? Vou mostrar a plataforma funcionando? Bora lá. Deixa eu O que eu devo clicar aqui? Você vai compartilhar a tela? Beleza. Acho que é mais fácil, né? Compartilhar a tela, deixa eu... Tranquilo. Aí você me coloca aqui sensor. A plataforma está nesse site aí, é gsiot.com.br. Eu vou compartilhar. Então beleza. Deixa eu acessar. Deixa eu fazer uma ilustração aqui. Então, assim, uma câmara fria, né, assim como uma geladeira dessas controladas e tal, mas vamos lá pensar na câmara fria, ela já está pronta e ela tem um QDC lá, um quadro de controle.
né? Então ela tem um controlador de um fabricante qualquer, né? Existem vários fabricantes. Esse controlador já tem lá uma inteligência embarcada nele para fazer todo o controle da câmara fria, ligar, desligar, esperar gelar, ventilar, degelar, são vários controles. Isso já está tudo pronto, isso já está lá colocado na câmara, a câmara está funcionando. Só que, para você saber se a temperatura está correta, o dono, o operador da câmara tem que estar lá, indo lá olhar todo dia. Por exemplo, existem frigoríficos que fornecem comida para escolas, comida para navios, comida para aviões, e aí eles precisam ter um relatório diário, de manhã e de tarde, que temperatura está a câmara, por exemplo, para garantir a segurança alimentar, saber que a temperatura não variou ali daqueles alimentos que estão lá, não é? Aí tem um funcionário todo dia lá com uma prancheta indo no local, olhar e anotar de manhã a temperatura e de tarde, de manhã e de tarde. Você imagina que tem milhões dessas espalhadas pelo Brasil acontecendo. Verdade. Esse tipo de coisa. E elas não estão fornecendo essas informações pela internet, por exemplo, né? Para ninguém. Foi aí que a gente entrou. Né? Existem quem eles informam, né? Esse que é o problema. Para quem que essa turma informa e quem garante que eles estão medindo certo, né? E aí o que acontece? Existem controladores de grandes fabricantes no Brasil que fazem essa integração do controlador deles com a internet. Mas isso geralmente é um custo bastante elevado. Geralmente são sistemas bastante complicados. O que eu e o Gerson fizemos, a nossa proposta foi colocar esses dados na internet de maneira confiável, de maneira prática, rápida e fácil e barato, né? A gente conseguiu construir todo um sistema, todo um ecossistema, que nós temos desde o início lá do hardware, ao software, ao servidor, nós temos o domínio de toda a cadeia, né, que a gente produziu, e a gente consegue inserir o nosso produto nessa câmara sem fazer nenhuma interferência no que está lá, na operação que está lá. A gente só faz a captura desses dados e entrega para o cliente onde ele quiser, no celular, no computador, de maneira prática e fácil. Como é que se dá isso? Vamos lá, o Gerson vai mostrar para a gente aí. Então, peraí, vamos lá. Você compartilha a tela, Gerson? Aqui, tá chegando a tela. Tá mutado o teu microfone, Gerson. Pronto, o som tá aberto agora, tá? Perfeito. Eu vou ampliar a tela. Pode falar. Tá. Vamos aqui para o sensor TED. Vamos começar aqui. Essa primeira tela, ele me traz as informações básicas, tá? Ó, porta fechada. Olha, acabou de abrir a porta, eu atuei aqui no contato. Essa temperatura é a temperatura ambiente, o equipamento está na bancada. Tensão da minha rede elétrica. A corrente de consumo é só o local aqui do computador. O consumo e o local que esse sensor está, tá? Ele está aqui, está verdinho, está funcionando. Esse é um outro sensor que ele está desligado, então aqui eu já sei que ele está fora, está offline. Tá? Vamos um pouquinho mais para frente aqui, ó. Aqui onde eu tenho o gráfico de temperatura em função do tempo, tá? Esse gráfico é de hoje, tá? Temperatura ambiente, tá, pessoal? É um equipamento de bancada. Aqui é o sensor de porta, tá? Ele vai indicando aqui, ó, 0 e 1. Deixa eu fechar aqui. Ó lá, fechei a porta, ele atuou, tá? Embaixo eu tenho aqui consumo, corrente e atenção. Todas as informações tá aqui no dia atual, mas eu posso pedir aqui por período, tá? Histórico do último dia, da última semana, do último mês, da data de hoje. Eu posso pedir aqui, ó, da semana atual. Aí ele vai me trazer da semana, tá? Eu posso pedir do mês, do dia 1 ao dia 30, das 2 horas às 16 horas, da forma com que eu quiser, tá? Tanto de forma gráfica como uma listagem, tá? Aqui cai onde o Ernesto comentou agora há pouco, ó. Eu tenho as temperaturas em diversos períodos aqui, então eu posso enviar esse relatório confiável, tá? Não foi ninguém que olhou, escreveu ou esqueceu de olhar e botou qualquer coisa. É realmente o valor medido, preciso, tá? Eu posso exportar esses relatórios
Excel, texto puro, para que o cliente importe para a plataforma dele ou gere, tá, o gráfico que ele quiser no Excel. Bem rápido aqui, ó, um outro. Esse aqui é só energia. Tá? Ó, aqui eu tenho tensão, corrente e consumo. Tá? Já funciona como um data logger lá. Aqui Verdade. um data logger, eu posso utilizar para monitorar um equipamento, tá? Que está com problema, saber se ele está consumindo corretamente, se a rede elétrica está adequada. Esse outro aqui, que é esse que eu mostrei para vocês, esse aqui está numa geladeira, tá? Ó, 7 graus, umidade 21, porta fechada, e o nível da bateria, tá? Esse equipamento funciona com 2 pilhas, costuma durar 1 ano. Então eu tenho aqui o nível da bateria para me saber a hora que está para trocar. Se eu voltar aqui para a próxima tela, temperatura, vocês percebam que ó, a umidade, como altera? A umidade até cerca de 7 horas da manhã é uma geladeira residencial. Estava baixa, começou a abrir e fechar a porta, ele começou a alterar ó, cada vez que abre e fecha a porta. Esse aqui é muito utilizado em freezer de vacinas, remédios ou alguns produtos. Esse equipamento também já foi utilizado pelo cliente, por exemplo, numa sala, num data center, ou numa sala que a gente precisa controlar a temperatura. Tá? Então, é uma plataforma, apertou algumas teclas, bem simples, bem fácil de acessar, você pode usar do telefone. Esse aqui é o equipamento que está conectado a um controlador Coel. Aqui eu já tenho mais informação. Tem a temperatura do sensor 1, a temperatura do sensor 2, o compressor está ligado, o degelo está desligado, o ventilador está ligado, a porta está aberta e esse local. Esse local é só uma referência. Quando você tem 5, 10, 20, 100 equipamentos, o que tiver vermelhinho você vai ver no mapa de forma rápida. Nessa tela aqui surgem os alertas, tá? Eu posso vir aqui e configurar um alerta. Ó. Eu quero que um alerta de temperatura quando chegar em 10 graus. Basta eu fazer isso, salvar. Não vai salvar, porque esse aqui é um demo, tá? Vai dizer que você não tem permissão. Precisa ser o usuário realmente para salvar. Tá? Certo. Nesse equipamento, é onde entra o que o Ernesto comentou agora. É esse equipamento, aquele que a gente está acostumado, vem em freezer, quando vai no supermercado, né? É um controlador de câmera fria. Se eu simplesmente clicar aqui, eu forço o degelo. E esses parâmetros é para quem conhece um pouco mais do equipamento, tá? É o tempo de o compressor ligado, o tempo de degelo, tá? A temperatura de trabalho, esterese, -2. Então, se eu boto para trabalhar em -5, ele vai ficar -3 a -7, para poder chegar na média do -5. Eu posso dar o comando aqui e alterar qualquer desses parâmetros à distância, tanto pelo celular como pelo computador, tá? É uma plataforma simples, de fácil acesso, e aí o pessoal que tiver assim, um pouco mais de interesse, quiser conhecer, entre em contato, a gente faz uma apresentação específica, mostra o equipamento ligado, mostra o equipamento atuando, mostra o equipamento em campo, tá? Esse aqui são equipamentos de bancada, é bem simples e fácil. Perfeito, eu deixei aqui ó, os contatos, tá? Tanto aqui, do Ernesto como do Gerson. Mas tem umas perguntas aqui antes de a gente encerrar. Peraí que vai dar tempo. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu achar aqui onde eu estava. Ah, tá, é que você estava compartilhando a tela. Perfeito, vamos lá. Deixa eu desligar, parar o compartilhamento. Pronto. Tranquilo. O Evair, qual é a ocupação de banda dos dispositivos nos roteadores? Eu sei que o Zé Maria respondeu depois, muitos roteadores e provedores, como a Vivo, não conseguem lidar com os IoTs de uma casa. Serviço na série é cada vez mais necessário, interessante. O que você pode falar, Gerson? Aí cai um pouco em rede, tá? E foge um pouco de IoT. Tá? Okay. A banda é muito pequena, tá? Vamos pensar o seguinte, eu estou lendo aqui, eu estou fazendo a leitura a cada 10 segundos da temperatura. Eu não preciso, a cada 10 segundos, enviar a temperatura. Tá? Então, eu envio quando existe uma variação ou de tempos em tempos para montar o gráfico. MQQT, é uma linhazinha parecido com o XML, um arquivozinho de 50 bytes, pequenininho. Então, se eu enviar 1 por minuto, eu faço isso funcionar num chipzinho 2G. Qualquer coisa funciona. Tá? Agora, o teu complemento aí, por que diversos equipamentos numa residência não funcionam? Vamos usar o exemplo da Alexa. Tá? Você tem uma Alexa, você tem diversas lâmpadas para acender, ar-condicionado.
Normalmente, 99% do problema é que o teu roteador ele tem um limite de conexões. Esse roteador básico que a gente compra, ele tem um limite de sessões. Então, você já tem a tua televisão conectada, o teu celular, o celular da família, você já tem lá meia dúzia de equipamentos. Você chegou em 20, ele estoura. Tá? Então, normalmente o problema está aí, não é na banda, não é no consumo de banda, é na quantidade de equipamentos conectados naquele roteador. Perfeito, obrigado. Gerson, olha depois o Grafana, é um visualizador de métricas open source, pode customizar para clientes e telas indicadores. João Pedro, manda o seu contato para o Gerson. Eu conheço o Grafana, tá? Realmente é um bom produto, a gente utiliza ele lá no servidor. Vamos lá, Madison, para temperaturas e taxas de aquisição de 1 Hz atendem bem, mas qual a taxa de aquisição máxima? Consegue taxas mais altas? Boa pergunta. Eu tenho que pegar a especificação desse sensor, eu não lembro de cabeça, não. Perfeito. É só pegar lá a atualização, lá a característica do 18 por 20. É resolução de 9 ou 12 bits e tal, e aí você consegue lá fazer uma continha e chegar. Mas assim, a aplicação para câmaras frias, para câmaras de vacina e tal, é muito simples, né? É uma coisa bastante lenta, né? Então, não tem dificuldade nenhuma, né? Com relação à precisão, né? Para isso, né? Perfeito. Vocês têm uma indicação para um sensor de umidade com precisão razoável? A gente ainda... Esse que a gente usa aqui é bom, hein? Esse aqui é bom. Olha, no nosso site, na seção de componentes, se você digitar lá sensor de umidade, você vai ter diversos tipos, né, que estão disponíveis lá na Mauser. Perfeito, já fazendo merchan, né, Newton? A Mauser aqui tem uns... Eu consegui um da Texas aqui, um sensor de temperatura, que a precisão era de 0,7 zeros em sequência, 1 grau. Então, você imagina, é muito preciso e não é caro, viu? Não era caro. E tem sensores de umidade, né? Que dão a umidade relativa com a mesma precisão. Sim, com certeza. Com certeza. Então, assim, só quem quiser entrar em contato, esses 2 contatos, Ernesto? Entra no site, lá no site você tem todas as informações. E dentro do site... Tem o WhatsApp lá com atendimento automático lá também, dentro do site, é bem tranquilo. gsiot.com.br. Tá bem atrás de você aí. Isso. Não, aqui na descrição. iot.com.br, entra lá que tem lá um WhatsApp lá de atendimento automático, lá sempre vai ter um atendente lá para responder. Só clicar o númerozinho lá do que você quer. Tá, então agora eu vou fazer a pergunta que eu costumo fazer a todas as empresas. Eu estou aqui na região de São Paulo, eu atendo uma área hospitalar, mas não trabalho com refrigeração. Posso ser um representante? Posso chegar e ter alguma coisa, ganhar alguma coisa com a venda do equipamento de vocês? Pode, claro. Só entrar em contato, a gente tem comissionamento, tem tudo. Faz o treinamento para você fazer a instalação, para você fazer a venda, tudo bem tranquilo. Então já viu, pessoal, se vocês... importa lugar do Brasil, tem esse contato, de repente precisa alguém que precisa de um sistema desse, já sabe para quem procurar, tá? Já fica fácil. E exatamente, foi bem que você colocou que para qualquer lugar do Brasil, nosso produto ele foi exatamente pensado para isso, para poder ser colocado lá numa câmara fria lá em Manaus, sem dificuldade nenhuma, e se porventura precisar de manutenção, ela não para a operação da câmara lá continua, independente do nosso sensor ter pifado, vamos lá, caiu um raio, estragou o sensor. A câmara vai continuar funcionando. A gente envia outro produto, o cara substitui lá e está tudo certo. Entendeu? Eu estava conversando com o Renato esses dias, né? E não sei se vocês sabem que o nosso site, as nossas lives, o que nós fazemos, tem uma grande quantidade de seguidores que nos acompanham, inclusive aqui, que são de países de língua portuguesa na África, como Moçambique, Angola, Cabo Verde. Vocês atenderiam uma representação internacional? Sim, acredito que sem problema nenhum. Não tem única questão, é só o envio do equipamento, a instalação, um técnico lá minimamente habilitado consegue fazer sem problema. Perfeito, aqui o Madison comentou, né? O Madison trabalha com veículos pesados, né?
também, e pensei em um veículo rodando na pista e enviando dados de aceleração e vibração numa taxa de 300 Hz para o escritório de engenharia, uma boa aplicação para a indústria automotiva. Eu ia até comentar, caminhão de frigorífico, né? Válido? Daria para aplicar o sistema? Vamos lá. Não, nossa, agora, por enquanto... Vamos pensar assim, ele está aí mais preocupado com a telemetria do veículo, né? Uhum. A nossa preocupação é com a temperatura. Como eu trabalho já com rastreador de veículos, tá? A gente monitora o veículo, onde ele está, velocidade, que horas ligou, que horas desligou. Nós já estamos também incluindo, adaptando, né, esse nosso sensor no rastreador, tá? Então, caminhão com transporte de frios, tá, congelado, a gente vai também, além da latitude, longitude, a posição geográfica de onde ele está, a velocidade, a gente vai também ter a temperatura por Bluetooth com esse sensor. Ainda não temos isso pronto, tá? Foi um pedido de cliente o ano passado, ainda está em bancada, trabalhando, mas eu já tenho a plataforma de rastreamento. É só acrescentar mais um valor, que seria a temperatura interna. E dá para saber se abriu a porta e onde abriu a porta, porque isso também envolve segurança, né? Exatamente, dá para saber legal. Se abriu a porta e aonde abriu. Já estou contratado pela GSI, pronto. É interessante, tá? Porque já pediu, eu tenho um cliente que, por exemplo, acho que ele está em Ilha Solteira e aqui em São Paulo. E ele tem esse transporte de mercadoria de lá para cá. E ele me perguntou, escuta, durante o transporte a gente consegue monitorar? O ano passado, né? Eu falei, olha, eu não consigo, mas a gente pode pensar. Tá. Vamos lá. Como a única coisa que eu li aí a mensagem, como a única coisa que a gente precisaria homologar seria o Wi-Fi, né? A gente está utilizando realmente o que você citou, tá? O nosso equipamento como um todo, ele não é homologado, tá? Só fica realmente a homologação da Specific para o Wi-Fi. Perfeito, perfeito. Pessoal, estamos chegando no final, agradeço muito a presença de vocês, foi bem esclarecedor. Eu vou fazer as palavras do Gustavo Terras minhas, né? Vocês são guerreiros, né? Parabéns aí pela plataforma e tudo que for desenvolvendo, por favor, deixa a gente informado aqui que a gente quer divulgar cada vez mais e quem sabe até usar, né? Vamos aí aplicar isso aqui no nosso dia a dia. Mestre Newton, palavras finais, mestre. Olha, agradeço os nossos convidados. Vocês veem que a gente é bastante eclético em relação aos temas que a gente aborda aqui. Hoje a eletrônica está espalhada por todas as partes, todos os lugares. Você abre a tua geladeira, né? Eu mesmo esses dias vi aqui num shopping em São Paulo uma geladeira que tem justamente a câmera de TV e que te informa o que tem lá dentro, né? Então já está à venda aqui, inclusive de uma marca conhecida, né? Então está em toda parte, né? Então isso aí mostra que existe campo para os desenvolvedores que queiram criar os seus produtos. E a gente aqui dá as ideias, a gente mostra como cada um está fazendo, como cada um pode fazer, e até vocês que às vezes não têm ideia de como fazer, trabalhar com alguém que já fez, né? Nossa ideia é interconectar. E aqueles que estão aprendendo, é lógico, ficam sabendo um pouco mais dessa tecnologia, né? Vocês têm aí os links, você tem aí os contatos, e é claro, podem ver nas nossas outras lives, né? Outras pessoas que estão na mesma barca como a gente, estão fazendo a mesma coisa em áreas diferentes. Nossa função é essa, é interconectar todo mundo, certo? Interconectar aqueles que contribuem para o desenvolvimento da tecnologia no nosso país. E hoje isso é muito amplo, né? Continuem aqui com a gente, eu agradeço a presença dos nossos convidados, e aí as palavras finais que o Renato vai passar. Agradeço muito. Caro Ernesto, palavras finais contigo, irmão. Puxa vida, é uma honra, viu? Muito contente, muito obrigado por essa oportunidade de vocês dois, vocês são grandes mestres. E fica aí, o recado para quem precisar de monitoramento aí para câmara fria, câmara de vacina, entre em contato aí que a gente está aí para ajudar. gsiot.com.br. Gerson, só elogios aqui, tá? Eu já acho que você já leu os comentários aí e eu gostaria de suas palavras finais. Bom, gente, muito obrigado pela oportunidade, tá? A gente agradece muito a chance de poder mostrar um pouquinho do nosso produto. E como última mensagem é assim,
como o Ernesto disse, a gente tem de ponta a ponta. A plaquinha foi desenhada pela gente, a montagem do circuito é feita pela gente, o firmware é feito pela gente, a plataforma não é minha, mas está hospedada num servidor próprio, e ela é bem aberta, tem bastante, eu posso fazer um dashboard, posso criar bastante coisa nela, tá? Então, quem tiver alguma ideia, algum interesse de acrescentar, de inserir, gente, a gente está aberto, entra, conversa, tá? A gente é daquele, é melhor 10% de 1 milhão do que 100% de 10 mil. Tá? Perfeito. Então, se eu tiver gente que queira dividir, que queira compartilhar, que queira crescer, a gente está aí para isso. É só entrar em contato, conversar. Nesse produto, a gente tem o domínio, mas, de repente, surge alguma necessidade que a gente ainda não conhece, a gente procura vocês aí para saber como é que funciona e bota para andar. Perfeito, nada como compartilhar ideias. Obrigado, Gerson, obrigado, Ernesto, obrigado, caro mestre Newton Sebraga, e obrigado a todos que estão aqui no chat, vários elogios. Nos vemos daqui a pouco na live do Burgos, amanhã na live do Vanderlab e Vandertronic, ou sexta-feira que vem às 4 horas da tarde. Um abraço a